Personal, muito boa noite. Estou acessando aqui agora a nossa live. Vamos ver se a galera vai entrar aí. Enquanto isso eu vou falando algumas coisinhas. Estou com um roteirinho pronto para poder seguir uma linha de raciocínio bacana e a gente poder conversar muito hoje sobre principalmente as 4 fases do personal trainer, tá? Enquanto isso, vamos ver se mais alguém entra aí. E lembrando que essa live ela vai ficar gravada, tá? Apesar de ela ser ao vivo, né? Se você não puder assistir agora, com certeza você vai ter oportunidade de assisti-la muito em breve. A gente vai disponibilizar no nosso canal, tanto aqui no YouTube quanto, aqui no Instagram quanto no YouTube, todo o conteúdo aqui falado no dia de hoje, dia 15 de fevereiro, 8h30 da noite. Vou marcar mais um minutinho aí. Sei que você, personal, está trabalhando ainda, tem muita gente trabalhando, muita gente voltando para casa. Eu mesmo estou com o uniforme do trabalho, eu acabei de dar a última aula e vim aqui direto para a gente conversar bastante sobre temas importantíssimos. Então, eu aguardo você. Se você não conseguir, mais uma vez, vai estar gravada e você vai ter acesso a essa filmagem aí muito em breve nos nossos canais. Aleph, grande Lu, Bruno França, meu primo, sejam muito bem-vindos. Espera mais um minutinho e eu vou começar, até para poder ser pontual, né, com quem se preocupou de entrar aqui na hora. Mais um minutinho e a gente já começa. Quando der 8h38 a gente começa. Falando aqui diretamente do Rio de Janeiro, do bairro de Ipanema, meu local base de trabalho. Eu tenho maior quantidade de clientes já há 13 anos trabalhando aqui. Bruno também, 13 anos. Grande parceiro aqui da Academia Gomes Carneiro. E grande amigo também. Então, pessoal, vamos nessa. Vou começar a falar aqui. Antes de mais nada, estou com o meu roteirinho aberto para não me perder. Eu gosto de falar muito, eu gosto de contar bastante história. E às vezes a gente desvia um pouquinho da rota, mas vamos lá. Vou me apresentar. Meu nome é Jorge Araújo. Eu iniciei na Educação Física em 2006. Desculpa. Me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais precisamente na Escola de Educação Física e de Esportes, né? E desde 2008 eu trabalho nessa empresa onde eu atuo, né? Mas desde 2006 eu já faço parte desse mercado fitness. Desde o primeiro período de faculdade eu já comecei a trabalhar em academias e comecei a entender, não só como um praticante que fui antigamente, como é trabalhar, como é atender o público, né? Porque eu comecei, o mercado do personal era uma carreira ainda em crescimento, né? Não necessariamente a gente tinha grandes quantidades de clientes para fazer esse trabalho personalizado, né? Com os professores que atuavam na época, porque eu era estagiário ainda. Porém, já era plantada essa sementinha lá e hoje a gente vê o tamanho do mercado onde a gente está presente, né? Um mercado que não para de crescer, um mercado cada vez mais democrático. Isso é muito interessante. Academias de low cost, academias de bairro, na praia, no parque, em qualquer lugar você vai encontrar um profissional de educação física atuando como personal trainer. Isso é muito bacana, essa conscientização das pessoas. A gente vai falar disso também. Então, eu sou Jorge Araújo, já trabalho nesse ramo do fitness há mais de 15 anos. Há 13 anos como personal, sou do Rio de Janeiro, mais uma vez, sou carioca da gema, sou vascaíno, tenho 2 filhos lindos, sou casado com a Juliane, minha esposa, meus bebezinhos, um de 4 e um de 2 anos, que me dão bastante trabalho, mas bastante alegria, principalmente, né?
que faz com que a nossa rotina seja bastante puxada em termos de horário, mas a gente sempre tenta dedicar um tempinho para os nossos filhos também. E eu gosto de praticar esporte, não é à toa que eu escolhi essa profissão para mim. Comecei a treinar com 15 anos de idade, no primeiro ano do ensino médio, e desde lá me apaixonei pela profissão. Então, quando eu ingressei na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2006, eu já ingressei com o objetivo de ser personal trainer. Eu não tinha vontade, assim, óbvio, a oportunidade vai aparecendo e a gente vai agarrando, né, à medida que a gente gosta de uma área ou não, mas nunca quis trabalhar com futebol, nunca quis fazer educação física escolar, nunca foi minha praia. Eu sempre gostei de atuar em academia. E o meu grande sonho sempre foi ser personal trainer. Por isso que desde 2006, essa minha escolha pela profissão, eu tento me atualizar, né, me reciclar, aprender cada vez mais conteúdo, né? Depois de 2010, onde eu comecei a ter clientes particulares, comecei a estudar bastante vendas, comecei a estudar bastante atendimento, encantamento, porque a gente vai falar isso mais na frente. O mercado ele não só aceita o conhecimento técnico do profissional. O profissional que tem somente essa parte técnica desenvolvida, ele fica para trás, porque apesar de ser importantíssimo, não é tudo. A gente tem outros pontos também que otimizam o seu atendimento, consequentemente a retenção desse cliente, e que também faz você fechar clientes no valor que você quer receber. Quem decide o valor da sua hora-aula, quem precifica é você, não o seu cliente. Não é o seu cliente que diz quanto que ele pode pagar pelo seu serviço, pelo serviço de um colega nosso de profissão. É você, dentro da sua experiência, dentro do seu know-how, dentro de quanto você acha que vale o seu serviço, precifica. E aquele cliente ele é livre para escolher se ele quer fazer ou não esse serviço com você. Então, estratégias não só de treinamento, né, de conhecimento, mas também de atendimento e de fechamento são fundamentais para formar um personal completo e fazer com que esse personal fature mais de 10 mil reais por mês com as suas aulas particulares, sejam aulas, sejam consultorias, para aqueles clientes que não possam pagar o serviço em si completo, né, vamos dizer 8 aulas, 10 aulas, 12 aulas, mas ele quer fazer um treino com você. Se ele trabalha na sua academia, né, se ele treina na academia que você trabalha, você pode fazer uma sessão e passar o treino para ele. Se for algum cliente à distância, você pode entregar a planilha de treino com toda a explicação, seja de força, aeróbica ou flexibilidade. O mercado hoje também, assim como a gente está ao vivo aqui e online, possibilita o treino online com clientes. Eu mesmo já tive clientes do Canadá, dos Estados Unidos. Hoje eu tenho um casal de clientes que moram em Denver, né, mas já dei aula para o Canadá, já dei aula para São Paulo, enfim, vários estados aí, vários países que, por conta do advento da tecnologia, fazem com que a gente possa expandir aí os nossos horizontes em termos de serviço, e além também das aulas em grupo, de small group, né, como a gente chama. Enfim, a gente tem diversas possibilidades de atuação para esse personal trainer, tá? Então, agora já que eu me apresentei, vamos falar um pouquinho do mercado. Eu acredito que o mercado, se eu tomar uma aguinha aqui, que a gente começa a falar, a garganta resseca um pouquinho. Eu acredito, eu acho que não só eu, mas é uma realidade. O mercado de personal nunca teve tão aquecido no ano de 2023, quando comparado a anos anteriores, especialmente porque de 2020, né, se não me engano, 2019, 2020, o mundo passou por um dos maiores problemas ligados à saúde dos últimos tempos, que foi a pandemia do coronavírus, do Covid-19. E, infelizmente, vidas foram perdidas, né? Pessoas, até na sua grande maioria, que apresentavam uma certa característica de inflamação, seja de obesidade, seja de algum problema respiratório, algum problema cardíaco, enfim. Mas foi muito nítido que essa pandemia acometia muito mais pessoas com algum certo problema de saúde do que aquelas pessoas que vinham se exercitando, né? Salvo as exceções,
vidas de pessoas saudáveis, vamos dizer assim, foram perdidas, mas na sua grande maioria, quem realmente se comprometeu com essa doença, no sentido de haver comprometimento de saúde, foram pessoas provavelmente com problemas de saúde ligados à obesidade, ou que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes, alguma questão de colesterol, alguma questão de hipertensão, enfim. Pessoas com certa inflamação oriunda de maus hábitos de saúde, de alimentação, de sedentarismo, enfim. E o mundo percebeu a importância do exercício físico após uma ligeira estagnação dessa pandemia, né? A gente sabe que ainda tem, assim como existem outras doenças também por aí que não foram erradicadas, porém com a vacina, com a mudança de comportamento, seja, como a gente já falou, na questão nutricional, na questão do exercício, fez com que esse vírus acometesse muito menos pessoas, e se acometidas, a reação e o tratamento fossem muito mais eficientes do que no início da pandemia. Então, o mundo percebeu a importância e a necessidade de se manter ativo, de se manter praticando um exercício físico, uma atividade física que seja. O sedentarismo, ele pode custar a sua vida, infelizmente. E além disso, além dessa questão mundial da importância do exercício, a área da saúde, ela caminha atualmente de mãos dadas, né? Outros profissionais, outros colegas de profissão que também trabalham com saúde, com qualidade de vida, com estética, cada vez mais têm indicado o nosso serviço para clientes que também são deles. Por exemplo, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, mais do que indicam a realização do exercício com a presença de um personal trainer. Quando um cliente meu comenta com algum desses profissionais, agora eu estou fazendo personal com um cara legal lá na academia, o Jorge, blá blá blá, os médicos, os nutricionistas, os fisioterapeutas, eles parabenizam: nossa, que excelente escolha você fez, não de mim, mas da profissão. Agora você vai ter alguém para te orientar de maneira direta, agora seus resultados vão ser muito mais eficientes, agora pode ser que você reduza a quantidade de medicamento que você usa para certa patologia, ou agora a gente vai conseguir otimizar o resultado da sua dieta, ou então aquela lesão que você tinha com esse trabalho físico, ela vai ser muito mais, vai ter uma recuperação muito mais breve, muito mais eficiente. Então a área da saúde, ela caminha de mãos dadas com a importância da prática regular de exercício físico e com, principalmente, vamos dizer, a orientação, obviamente, né, para quem pode pagar por um serviço desse, até porque não é um serviço barato, mas quem pode fazer uso, né, desse serviço é cada vez mais recomendável por esses profissionais. Isso é muito bacana, e vice-versa, assim como a gente também recomenda a inclusão de um nutricionista, de um fisioterapeuta, de um médico na rotina dos nossos clientes particulares. Isso é muito interessante. E além disso, não só a valorização do mercado de saúde, né, do mercado fitness, a gente tem a própria valorização dos nossos clientes. Por quê? Porque cada vez mais eles percebem que o treino sozinho não se compara com o treino assistido por um personal. Existem diversos trabalhos aí na literatura comparando o treino com o personal e o treino sem o personal. E o treino com o personal, ele é altamente mais eficiente, cerca de 30%, 40%, 50% mais resultado que quando o indivíduo treina sozinho. E de que maneira a gente pode entender essa diferença praticamente significativa, né? 50%, 30% a mais quando o cara treina assistido. Primeiro, pela frequência. Provavelmente com um personal trainer, o cara vai, o cara está pagando, ele tem uma sessão agendada X dias na semana, mais ou menos no mesmo horário. É interessante que você tente criar uma rotina na vida daquele seu cliente, que aquele horário ele seja fixo, para que ele não consiga marcar nada que possa atrapalhar a aula, salvo algumas exceções, algumas urgências, mas que aquele horário seja o horário de treino de vocês dois. Então isso é muito importante. E além da frequência semanal, o controle não só de intensidade, mas também de execução do movimento, ou seja, a tendência, obviamente, se o personal ele for um personal de qualidade,
for um cara gabaritado, que ele consiga orientar aquele cliente na execução com a melhor técnica possível do treino que ele passar para o aluno, seja em exercício de força, seja em exercício aeróbico, de flexibilidade, de potência, de preparação física ou de um gesto motor esportivo. Se você estiver fazendo aula com, por exemplo, assim como eu comecei hoje com um professor de tênis, enfim, o professor ele é capaz de trazer aquela técnica correta na prática daquele cliente, ou seja, os resultados, especialmente para a musculatura-alvo ou para um padrão motor específico, serão muito melhores. Concordam? Por quê? Porque tem alguém lá para controlar e para corrigir. Além da carga, muitos clientes eles se sabotam, eles se subestimam no quesito carga. O que significa isso? Determinado exercício que ele poderia botar um pouco mais de peso, ele não bota. Primeiro, porque ele não sabe que ele pode aumentar. Segundo, porque ele tem medo, talvez, de aumentar e sentir aquela dor muscular tardia, que é natural de quem faz musculação e muda exercício e aumenta a carga, mas aquele cliente muitas vezes associa aquela dor à lesão, e não é. Nada mais é do que um trabalho de progressão e de adaptação da sua musculatura àquela carga que ela vem recebendo de treinamento. Então, o personal ele é capaz de controlar essa carga, ele é capaz de estimular aquele cliente em termos de resultado, em termos de eficiência de treino, e também a companhia do personal ela é altamente agradável, não é à toa que aquele cliente escolheu em detrimento de outros profissionais. Então, para o cliente de personal trainer é importantíssimo fazer exercício físico sob orientação de um personal. Então nós estamos cada vez mais valorizados, não só por aqueles clientes, mas por outros que não podem pagar, mas que também já veem a nossa importância e o nosso papel na vida das pessoas, né? Não só um papel estético, mas um papel de saúde, de qualidade de vida e de principalmente longevidade. Então, falando de mercado, né, especialmente no início de carreira, a gente vai falar bastante de mercado hoje personal. Hoje o tema do vídeo são as fases que o personal trainer se encontram, né? As fases que o personal trainer se encontra dentro do mercado fitness, né? Então, assim, inicialmente, quando o cara começa a profissão, por que eu digo que é uma profissão vantajosa em termos salariais quando comparadas a outras? Por quê? Porque se aquele profissional que estagiou em certa academia e se formou e já fez uma clientela, ele já é reconhecido por alguns alunos que só esperam ele se formar para ser contratado de maneira particular, ele já pode se formar com um salário de 3, 4 mil reais, é um recém-formado, né? Sem experiência no sentido de registro no conselho, né? Ele já tem certa experiência porque ele já estagiou, porém com registro ele já começa a se tornar uma autoridade, ele já é formado, ele já responde sobre a sua prescrição. Normalmente, quando ele é estagiário, ele é supervisionado por outro professor, um professor responsável, enfim. Mas quando ele se forma, ele começa a ser o centro das atenções. Então, inicialmente, se ele fechar aí 2, 3, 4 alunos, ele já pode ter um salário aí de 2.000, 2.500 até 4, 5 mil reais, dependendo do valor da hora-aula que ele vá cobrar. Então, é uma profissão diferente quando a gente fala de recém-formado. É óbvio que à medida que ele vai tendo experiência, tendo bagagem, tendo rodagem no mercado, a gente brinca muito assim, tendo experiência no campo de batalha. O que é o campo de batalha, Jorge? O campo de batalha é um lugar onde você seleciona para dar as suas aulas. Pode ser uma sala de musculação, pode ser um estúdio de crossfit, pode ser a praia, pode ser o parque. Lá é o seu campo de batalha. Lá é o lugar onde você vai desempenhar tudo que você aprendeu, tudo que você se preparou e prescreveu para aquele cliente especificamente. Então, quando a gente fala em termos de carreira, é uma carreira muito promissora. Então, não só nessa parte técnica, né? Eu queria deixar claro, até porque a gente vai falar muito sobre isso durante essa nossa live, é importante que a gente saiba, principalmente, a estrutura que faz com que aquele profissional de educação física, aquele personal, seja um profissional de sucesso. E o que significa sucesso? Quando eu falo essa palavra exatamente, é um profissional reconhecido? De certa maneira, sim. É um profissional raro? Tem poucos? Sim, isso significa sucesso. Porém, na minha opinião, o maior sucesso é o seu faturamento mensal, é quanto você recebe pelo seu trabalho. Porque se você é um cara reconhecido, mas não recebe
o proporcional à sua valorização onde você trabalha, você só tem status, mas você não ganha dinheiro com a sua profissão. Então, eu acredito que para você faturar acima de R$10.000 por mês, existem 3 estruturas principais, onde a gente, quando bem trabalhadas, fazem com que aquela estrutura fique mais sólida, cada vez mais sólida. Então, as 3 estruturas são a base, né, que a gente chama o principal. Obviamente, a nossa profissão é uma profissão prática. Se você não tem essa base prática de conhecimento técnico, de conhecimento de exercício, de ciência associada ao seu trabalho, você perde a base. Não adianta você ser um excelente personal no sentido de atendimento e fechar os melhores clientes com o valor que você gostaria de ganhar de salário, mas se você não entrega resultado, se você não tem uma base sólida, você não consegue entregar um resultado eficiente para aquele seu cliente. Então, é importante que a gente tenha a base como estrutura principal desses nossos R$10.000 por mês, né? Mínima desses R$10.000 por mês. Em segundo, a gente tem os pilares, né, de sustentação. Se a gente for pensar numa casa, né, a gente tem a base, que é o nosso conhecimento, e eu acredito que os pilares de sustentação são o nosso atendimento, é o nosso atendimento. Por quê? Porque a gente também não tem somente uma profissão técnica. A gente não está treinando um atleta em busca de resultado, de alto rendimento. A gente está lidando com pessoas, com seres humanos que têm emoções, têm sentimentos, têm frustrações, têm alegrias e trabalham. Tem uma família, tem filhos, tem vida, né? Muitos gostam, outros não gostam, enfim. Então a gente está lidando com seres humanos. Então, se você não direcionar um atendimento específico por aluno que você tem na mão, você pode ter o melhor treino do mundo, que você vai ser aquela pessoa chata, que você vai ser aquela pessoa mala, deselegante, mal educada, ou muito mesmo desinteressada daquele cliente que te paga para ter a sua atenção durante 1 hora. Então, o pilar de sustentação, ele é o seu atendimento, e não só no sentido de atender, mas no sentido de encantar aquele cliente. E para fechar, a terceira estrutura de sucesso, que faz com que você chegue cada vez mais rápido, não só chegue, mas se mantenha com um faturamento mensal de R$10.000 por mês ou mais, é a técnica de fechamento, que a gente chama de telhado, que nada mais é do que cobrir um excelente serviço e uma excelente base de conhecimento, ou seja, você entrega resultados porque você sabe o que você está fazendo e você é extremamente agradável, a sua aula é nota 1000, aquele seu cliente ama a sua companhia, então ele vai pagar, porque é um cara que tem conhecimento técnico e é um cara que atende super bem. O fechamento, ele é muito natural. Por quê? Porque você é um cara altamente gabaritado, então merece ganhar aquele valor que você está cobrando. Então, dentro, mais uma vez, dessa estrutura de base, que é o conhecimento, de pilares de sustentação, que é o atendimento, e de telhado, que é o fechamento, a gente tem essa estrutura montada para você faturar acima de R$10.000 por mês. Então, detalhando um pouquinho mais de cada um desses pontos, quando a gente fala em base, em conhecimento técnico, a gente tem alguns pontos que tem que ser levados em consideração para que você prescreva o melhor treino possível para aquele cliente, dentro da realidade que ele se encontra e dos objetivos que ele queira. E não só um treino de uma valência específica, mas de todas as valências, sejam de força, aeróbico, flexibilidade, algum desporto, enfim, que você consiga direcionar aquela valência que você está prescrevendo para a realidade que ele tem física e para os resultados que ele pretende, né? E a meta que ele quer traçar. Obviamente, eu quero emagrecer, mas tudo bem. Em quanto tempo você gostaria de emagrecer? Qual é a sua meta? São 3 meses? São 6 meses? Dentro daquilo, o profissional ele vai estruturar, né, uma rotina totalmente compatível à vida daquele cliente e ao estilo de treino daquele cliente. Então, a base ela começa por uma boa anamnese, com perguntas fundamentais para que você entenda o que o seu cliente é, quem o seu cliente é e o que ele precisa e em quanto tempo ele quer aquele resultado. Então, você consegue enquadrá-lo em um nível de condicionamento. E após a anamnese, a gente vai fazer a avaliação funcional. Jorge, o que seria essa avaliação funcional exatamente? Seriam estruturas para poder medir o estado inicial dele e o estado final, ou o meio do caminho, o meio do trajeto, o meio da jornada. Por exemplo, você pode usar o peso corporal, você pode usar dobras cutâneas para
medir a composição corporal, você pode avaliar também alguma valência física, você pode ver se ele estava correndo, por exemplo, a 10 por hora e agora já corre a 13, enfim, você tem inúmeros parâmetros para avaliar a evolução daquele seu cliente. Então, dentro de uma anamnese e de uma avaliação pré-participação, você monta o planejamento daquele cliente, o planejamento de treino, em cima do que ele relatou na anamnese e do que você verificou na avaliação funcional. E após isso, você prescreve o treino. Obviamente, agora você já tem informação mais do que suficiente para prescrever o treino daquele seu cliente. E depois da prescrição, você tem que fazer o controle e a progressão. O que significa, o que seria o controle, Jorge? Diariamente, colocar ele na máquina, regular certinho, ajustar a carga, ver a técnica, ver se ele consegue levantar mais. Desculpa, voltei aqui. Ver se ele está executando exatamente a técnica daquele exercício, enfim. O controle é isso, é você pegar o que ele está fazendo e começar a verificar como anda a evolução. E após essa evolução, você faz a progressão. O que seria a progressão exatamente, Jorge? Seria o treino subsequente, ou seja, se ele saiu de uma sequência de 3, 4 exercícios básicos, ele já pode fazer depois uma sequência de 4, 5, 6 exercícios mais intermediários, mais avançados, vai depender do nível em que aquele seu cliente se encontra, né? Então, é importantíssimo a anamnese, avaliação funcional, planejamento, prescrição, controle, progressão, repete. Ah, Jorge, a anamnese precisa fazer sempre? Não necessariamente, até porque você já conhece agora a avaliação, o planejamento, a prescrição, o controle e a progressão, ela tem que ser repetida a cada periodização, a cada novo ciclo de treino. Então, quando a gente fala de base, a gente não pode deixar de falar desses parâmetros fundamentais para que você entregue os melhores resultados para aquele seu cliente. Base está ligada a conhecimento e conhecimento gera resultados para aquele cliente de personal. E quando a gente fala de pilares de sustentação, a gente aborda o atendimento, né? E não necessariamente um atendimento puro, um atendimento simples. Você chegar, receber o aluno, bom dia, é um atendimento. É um atendimento bem básico, bem abaixo da média. Infelizmente, o nosso país ele peca muito na questão do serviço, tá? Não só dentro da área do personal trainer, mas qualquer lugar que você vai jantar, que você vá no supermercado, numa drogaria, enfim, as pessoas muitas vezes estão despreparadas, às vezes não é nem por má índole, má fé da pessoa, é justamente porque ela não recebeu um treinamento adequado para que ela possa te atender da melhor maneira possível com a educação e que ela resolva aquele seu problema o quanto antes, ou então que ela entregue o que você precise o quanto antes. Então, isso também ocorre no personal trainer. Existem muitos clientes que contratam profissionais e, na verdade, eles até recebem um bom treino, mas não recebem um bom atendimento. O que seria um bom atendimento, Jorge? Por exemplo, não se atrasar, estar bem aparentado, com físico adequado. Se você acha que isso está ligado a bom atendimento, eu falo que você parou no tempo, há muito tempo, personal. Isso não significa ter um bom atendimento. A pontualidade, a sua aparência, o seu físico, enfim, é a sua obrigação. Isso já está incluso dentro do serviço do personal, isso não é diferencial nenhum. A gente não é pago para chegar na hora, é a nossa obrigação chegar na hora. A gente não é pago para estar de banho tomado, com a roupa limpa, enfim, é a nossa obrigação. A gente tem que entregar isso para o nosso cliente, ele não está pagando a gente para ter qualquer um do lado dele, né? Então, se você acha que isso é o diferencial, isso não é um diferencial, isso é a sua obrigação. E o diferencial nada mais é do que se interessar por aquele cliente, uma vez que a gente não pensa somente em atender, a gente pensa em encantar aquele cliente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você pensa em atendimento é um questionário raio-x dos interesses que aquele cliente tenha. E que tipo de questionário raio-x é esse, Jorge? É entender quem é aquela pessoa, quantos anos ela tem, o que ela faz, com que ela trabalha, por exemplo, se ela é uma pessoa mais reservada, se ela é uma pessoa mais espontânea, se ela é família, se ela tem marido, se ela tem filhos, de quem ela costuma falar normalmente. Eu tenho uma cliente que ela sempre chega e fala do marido dela, então toda vez que eu pergunto, e aí fulana, como é que você está? Eu também pergunto sobre o marido, e o seu marido está bem? Por quê? Porque é uma pessoa que sempre aparece nas histórias, nas conversas que ela tem durante a nossa aula. Então, deixar esse marido de lado faz com que eu tire um certo interesse da vida dela. Por exemplo, poderia ser os filhos, poderia ser o trabalho. Então, esse questionário raio-x, ele serve para que você entenda quem é aquele cliente que está com você.
quem é aquele cara que está trabalhando com você, de que maneira você vai conduzir aquela aula. Então, além disso, né, não só com esse questionário, a gente tem o que a gente chama de atendimento nos bastidores, né, que é o relacionamento fora da aula, e o atendimento no palco, né, que é dentro do ambiente de treino que vocês estão fazendo, seja na academia, seja na rua, enfim. Dos bastidores, a gente fala muito sobre a maneira como você vai tratar o seu cliente fora da academia. De que maneira você vai mandar uma mensagem confirmando uma aula, como é que você o parabeniza, o felicita durante o aniversário, enfim, é a maneira como você se comunica fora do treino. E quando a gente fala do palco, é dentro da academia, dentro da praia, enfim, onde você treina aquele cliente. E ela começa desde aquele momento que você encontra aquele cliente, desde a chegada dele até a saída. Então, o seu bom dia e a sua despedida fazem toda a diferença. Então, não é assim, e aí, beleza? Ó, valeu, até amanhã, tchau. Não, olá fulano, bom dia, tudo bem, como é que você tá? Tá tudo bem e tal? É ser o máximo formal, o máximo gentil possível, especialmente quando ele for embora, é você lembrar a ele que ele tem que voltar algum dia, ó, então até quinta, então até sexta, até sábado, ó, a gente se vê semana que vem, ó, ótimo final de semana. Relembre aquele cliente que ele tem um compromisso com você na semana seguinte, por exemplo. Mas o mais importante é a maneira como você conduz o atendimento durante a aula, ou seja, existem 6 parâmetros fundamentais que fazem com que aquele atendimento não seja somente um atendimento, e sim seja um encantamento. Quando a gente fala de encantamento, a gente pensa muito na cultura da Disney, de atendimento, de serviço. Quem teve a oportunidade de ir, quem conhece, ou então quem não conhece, já ouviu falar, sabe que realmente lá é o mundo mágico, lá parece que você está dentro de um paraíso, dentro de um lugar que não existe, e eles querem que você pense nisso mesmo. Você é sempre recebido por um sorriso, as pessoas têm total boa vontade de te atender, você nunca vai ver um funcionário destratar ninguém. Se você vir, com certeza aquele cara não fará mais parte do plantel da Disney, por exemplo. Então assim, eles ficam o tempo inteiro tentando fazer com que você tenha uma experiência cada vez melhor dentro do parque deles, dentro da loja deles, dentro do restaurante, enfim. A missão deles é te encantar, e eles não medem esforços para que isso aconteça. Isso é muito bacana, é isso que a gente tem que trazer para a nossa realidade, não é porque o cara está dentro, né, de uma academia que você acha que, não, ali não é lugar de se divertir. Muitas vezes o cara ama treinar, então lá é um lugar sagrado para ele adora estar lá, muito mais até do que a Disney, por exemplo, e além de ser também o seu lugar de trabalho, um lugar onde você escolheu para poder passar grande parte do seu dia e ganhando dinheiro. Então, aquele ambiente ele tem que ser o máximo agradável, o máximo mágico possível para poder agregar no encantamento daquele cliente. Então, quando a gente fala de fatores que podem aumentar o encantamento, um deles é interessar-se pelo interesse que o seu cliente tenha, pelos interesses desse cliente. Ou seja, não adianta você perceber dentro daquele questionário raio-x que é um cara ligado a esporte, seja um esporte diferente. Eu faço vela, por exemplo, eu faço surf, e você ficar querendo falar de futebol com aquele cara onde ele nunca sequer citou esse assunto com você. Então, aquele assunto, futebol, apesar de ser esporte, não é do interesse dele. Então, se você se interessa, né, pelo questionário, né, pelas respostas do questionário raio-x, vamos dizer assim, grandes chances de você ter sucesso nas áreas de interesse que aquele seu cliente tenha. E são aquelas áreas que vão nortear o seu atendimento. É daquela maneira que você vai conduzir aquela aula com aquele seu cliente de personal. Falando sobre os interesses que aquele cara tenha, né? Deixando aquela aula cada vez mais agradável e bacana e divertida, enfim. E o segundo ponto é escutar mais o seu cliente. Muitas vezes aquele cliente ele vem com o objetivo de falar pra gente inúmeras coisas, e a gente simplesmente quer contar a nossa vida. Olha, eu fiz isso ontem, final de semana, eu conheço também esse lugar, é muito maneiro, eu quando fui. Deixa o cara falar, escuta o que ele tem a te contar, seja agradável, né? Se interesse mais uma vez por aquilo que ele está falando, ouça mais do que você fale, né? Vamos dizer assim, por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, justamente para poder ouvir muito mais aquele cliente e, obviamente, participar daquele assunto, interagir, mas deixando ele como protagonista daquele assunto. Então, esse é um ponto muito importante. O terceiro ponto é discutir o que é mais importante para ele, né? Não só os interesses, mas os assuntos que ele mais gosta de falar, seja de política, seja de esporte, seja de religião, enfim, seja de relacionamento, e que você também não
coloque sua opinião como a realidade. Eu, inclusive, recomendo ao personal que alguns assuntos como sexualidade, política, religião, esporte, dependendo do grau, né, daquele seu cliente, possa ser que o que você fale soe de maneira negativa. Por exemplo, se você é de direita e o seu cliente é de esquerda e você fala que discorda, isso pode ser, vamos dizer assim, o suficiente para aquele cara em breve parar de fazer algo com você. Porque justamente, primeiro, você não está discutindo o que é mais importante para ele, você não está se interessando pelo que ele gosta, pelas vontades que ele tem, enfim, e você também não está escutando aquele cliente. Então você começa a ser aquele cara chato, e grandes são as chances daquele cliente cancelar o serviço com você. E o ponto 4 é deixar aquele cliente um pouco melhor, né? Todo mundo brinca que o personal trainer ele tem um pouco de psicólogo na sua profissão, né? Então, assim, a gente ouve muito cliente, a gente recebe muita informação daquele cliente. Muitas vezes a gente consegue ajudar aquele cliente, outras vezes não, mas a gente está lá, mais uma vez, como no ponto 2, para poder escutar aquele cara. Muitas vezes ele só quer desabafar, e ele não tem ninguém para desabafar, porque se ele contar aquilo para o marido, para a esposa, pode ser que a pessoa não reaja da melhor maneira, pode ser que ele tenha vergonha de falar determinado assunto com um amigo, e você, apesar de ser um amigo, é muito mais um orientador, você é um professor, você muitas vezes também, dependendo, um conselheiro. Então, se você consegue entender de que maneira aquele cliente chega para você, se você consegue deixá-lo um pouco melhor, com bons conselhos, boas orientações, ou então simplesmente um elogio, cara, nossa, você está muito legal hoje, você está mais magro, eu percebo que a sua roupa já está mais larga, mais folgada, que bacana. E obviamente esse elogio tem que ser genuíno, porque se ele não for genuíno, o seu cliente vai perceber, porque dependendo do cargo que ele tenha no trabalho dele, ou que ele tenha na família dele, enfim, ele sabe que tem muita gente querendo bajular, e você vai ser mais um bajulador, e isso não é genuíno, e isso não soa como verdadeiro. Então, deixar aquele cliente melhor é importantíssimo para que você encante, né? Para que você gere uma experiência positiva durante as suas aulas de personal. Outro ponto importante também é o poder do nome. Então, se aquele cliente ele tem um nome, é interessante que a gente chame ele pelo nome dele. Se a gente vai fazer algum apelido, alguma palavra mais carinhosa, que seja dentro do nome dele. Por exemplo, colocar o nome normal no diminutivo. O Renato aí que está na área, hein, Renatinho, eu chamo ele de Renatinho, mas assim, eu não estou chamando ele de meu amor, de brother, de como é que fala? Aqui no Rio a galera chama fera, né? Eu estou chamando ele de Renatinho. É um carinho dentro do nome dele, até porque o nosso nome é uma das palavras, né? Fizeram um estudo que, enfim, examinaram o nosso sistema nervoso, e quando as pessoas falavam o seu nome, a sua reação, toda a sua reação hormonal, de hormônios do prazer era diferente, era uma descarga diferente. Então, assim, ouvir o nosso nome é muito legal. Então, assim, obviamente que você sabe o nome daquele seu cliente, mas você não chamá-lo por apelidos ou palavras, né, que não sejam compatíveis com alguém que está te pagando R$1.000 por mês. Você fala, meu bem, meu benzinho, meu amor, chama ele pelo nome, ou então que você chame ele por um apelido carinhoso, ou então por aquele apelido que ele queira que você chame. Por exemplo, tem uma aluna aqui que se chama Gersina, e ela sempre me pediu, Jorge, me chama de Tita. Não fui eu que inventei, mas foi da vontade daquele cliente. Então, eu simplesmente estou repetindo uma coisa que soa agradável aos ouvidos daquela cliente. Então, é importante a gente chamar o nosso cliente pelo nome. E além do mais, o sexto e último ponto é o poder que o sorriso tem na vida das pessoas. Obviamente, se você, imagina, você chega num lugar e a pessoa do seu lado ela está mal-humorada, ela começa a reclamar da vida, ela começa a chiar, você sem perceber, você também começa a fechar o seu semblante. Você começa a ficar ficando mais amarrado, meio chateado assim, e muitas vezes sem saber por quê. Da mesma maneira que, se você chega num lugar e você ouve uma boa gargalhada, a tendência é que minimamente você também esboce um sorriso no seu rosto. E isso é normal, por quê? Porque o sorriso, né, as boas energias, elas fazem com que todo o ambiente ao redor dela seja positivo. Então, mais uma vez, quando a gente falou de Disney, de encantamento, você não vai ver um funcionário da Disney com a cara emburrada, ou o funcionário de alguma loja que seja especializado em atendimento e encantamento com a cara emburrada. Você vai ver sempre aquele funcionário sorrindo para o cliente, feliz, mas assim, um sorriso legal, não é aquele sorriso assim de
Cara, e aí, tudo bem? Não, mas assim, opa, tudo bem? Como é que você tá, fulano? Vamos lá, vamos fazer o próximo? Poxa, que bom, gostei muito da sua execução, por exemplo. Então, o sorriso, ele abre portas, né? Ele é um indicativo de alto astral, de boas energias, de boas vibrações. E é aquilo que aquele seu cliente procura, não só um atendimento, né? Não só voltado para resultado, mas também um ambiente agradável para que ele possa executar o treinamento dele, que para ele muitas vezes é uma coisa que não é prazerosa, mas um sorriso vai fazer aquele ambiente, aquela cena ficar muito mais agradável. Eu tenho certeza disso e é só você colocar em prática para você entender o que eu estou falando. Então, quando a gente fala de telhado e de fechamento, a gente tem, né, mais uma vez, a palavra lucro é a palavra carro-chefe, né? Então, assim, quando você pensa em fechar um cliente, não é apenas, eu fecho com aquele cara ali e vou começar a dar aula para ele. Não, é aquele cliente pagar o preço que você pede pela sua aula. E que se houver algum tipo de negociação, que seja dentro do valor mínimo que você aceita ganhar por hora de trabalho, e não o valor, o preço que aquele cliente quer pagar pelo seu serviço. Então, quando a gente fala de vender o nosso serviço, né? Jorge, eu só falo preço, o que eu explico exatamente? Antes de mais nada, quando a gente pensa no método, né, do Vai para Cima Personal, do Personal 10K, né, o método que os personagens usam e faturam mais de 10 mil reais por mês, quando a gente fala em fechamento, que é um ponto muito difícil para o personal atual, porque sentar e negociar com alguém algum valor financeiro é desconfortável não só para a gente, como para qualquer área. Geralmente, quando a gente tem uma reunião de fechamento, você pode perguntar para algum cliente seu, é aquela reunião mais tensa, onde você vai ouvir o que o cara vai falar e você vai colocar o que você pensa também, até que você chegue a um denominador comum. Então, a negociação, ela só é boa quando é boa para os dois lados. Se ela for boa para um lado só, isso não é negociação. Vocês fecham o trabalho, mas provavelmente, muito em breve, um daqueles lados vai abandonar o barco. Ele não vai querer mais. Por quê? Porque ou está pagando um valor muito acima do que ele queria pagar, em detrimento do serviço que ele está recebendo, ou do produto que ele recebeu, enfim. Então, a negociação, ela só funciona quando ela é boa para os dois lados. Então, para que você comece a mostrar não somente o preço que você cobra pelo seu serviço, mas o valor agregado que você vai ganhar em fazer aula comigo, em fazer aula com um personal gabaritado, então a gente automaticamente divide o valor de preço. Preço é quanto custa, valor é quanto ele vai ver, né, de benefício em fechar aquele serviço com você, seja de resultado, seja de companhia, enfim. Valor é diferente de preço, né? E quando a gente vende valor, quando a gente vende nosso serviço, a gente tem que ter o plano de prestação de serviço prontinho para poder mostrar para aquele cliente e ele entender passo a passo de que maneira você desempenha aquele seu serviço. Você simplesmente não vai cobrar valor de, sei lá, R$100 a hora aula, um pacote de 8 aulas, 800, R$1.000, R$1.200, apenas falando, eu cobro R$1.000 para te dar 12 aulas. O cara vai falar assim, tá bom, mas e aí? Não, é 1.200, eu vou te dar aula, eu vou sentar lá com você, eu vou te mostrar. Isso é óbvio, isso ele sabe o que você vai fazer, senão ele não contrataria um personal trainer. Ele já viu alguns outros profissionais trabalhando com outros clientes, inclusive você, por isso que ele te escolheu. Então, quando você senta para mostrar o plano de prestação de serviço, é interessante que você gere autoridade dentro daquilo que você está mostrando para ele. E não só autoridade, e que você consiga também reduzir o risco daquele seu serviço. A gente vai falar isso mais em breve, mas quando a gente mostra autoridade, é importante que dentro daquele plano de prestação de serviço, você conte um pouco da sua história. Eu sou o Jorge, eu estudei na UFRJ, eu já trabalho no mercado fitness há 13 anos, eu sou personal há 13 anos, eu já trabalhei com mais de 150 clientes, eu tenho alguns depoimentos de alguns clientes, né? A minha carreira começou assim, assim, assim. Automaticamente também eu aparento ser um cara saudável, isso conta muito no processo de fechamento, né? Se eu vendo emagrecimento, minimamente eu tenho que, eu não preciso ter o meu abdômen trincado, mas minimamente eu tenho que aparentar ser um cara saudável, um cara, entre aspas, magro, um cara dentro do peso ideal. Porque se você vende uma coisa e você não aparenta ser aquilo, você perde credibilidade, você perde autoridade. E além disso, é interessante que você explique a sua metodologia. Por isso que dentro do fechamento, o mais importante também é você ouvir aquele cliente e não somente falar, né? Por exemplo, eu vou falar um pouquinho aqui do meu serviço, mas se você não entendeu o que seu cliente precisa, o que ele quer, como que você vai recomendar o melhor serviço para ele?
dentro dos produtos que você tenha, né? Eu, por exemplo, tenho 4 principais produtos, que é um produto de hipertrofia, um produto de emagrecimento, um produto ligado à saúde e qualidade de vida e um produto de performance, né? Se aquele meu cliente fala para mim que, quer dizer, desculpa, se eu não percebo que aquele cliente quer emagrecer, por exemplo, eu posso vender o produto de hipertrofia. E a gente sabe que quando a gente ganha massa muscular, a gente ganha peso. E até aquele cliente entender que aquele ganho de peso é um ganho de músculo ou de gordura, eu falo, cara, eu te contratei e você está me engordando. Você não está fazendo o que eu quis. Ah, mas como assim o que eu quis? Você não me falou o que você queria. Então, teve um erro no fechamento, né? Então, comece ouvindo o seu cliente para gerar mais autoridade, oferecendo o produto que você tem que seja mais compatível aos objetivos daquele cliente. Ou seja, se é um cara que quer emagrecer, eu vou falar assim, fulano, eu tenho esse programa aqui de emagrecimento, né? É meu, de autoria minha. Nesse programa a gente tem uma parte aeróbica entre 40% e 50% do treino, a parte de força entre 30% a 40%, e a gente também tem uma parte de flexibilidade, mobilidade e alongamento. Então, dentro desse objetivo, a gente vai fazer isso, né? Normalmente, a gente vai seguir X minutos de aeróbico por semana. É interessante que você faça minimamente a musculação X vezes na semana. Mas você vai ter te falado, Jorge, eu quero vir à academia 3 vezes, como é que eu faço? Então, você já consegue direcionar, dentro do que ele te falou, o melhor produto, assim, dentro dos moldes da realidade daquele cliente, seja de vida, seja de experiência. Então, isso faz com que você tenha muito mais autoridade na sua venda. Por quê? Porque você está indicando um produto ideal que aquele cliente precisa. Por quê? Porque você ouviu o que ele queria no início, né, da reunião de fechamento. Então, isso é fundamental. E além disso, o que faz com que você aumente a sua autoridade são as suas provas, são as suas evidências, né? O que seria isso? São os resultados que você tem. Então, se você puder colher resultados dos seus clientes, não só assim, o Jorge é muito legal, nossa, o Jorge é muito agradável, isso é legal, mas assim, olha, eu procurei o Jorge para emagrecer, em X meses eu perdi 10 quilos, está aqui a minha foto antes, está aqui a minha foto depois. Você pode falar o que você quiser para fechar aquele cliente, para convencê-lo. Se ele conseguir ver valor, né, entender que aquele cara era de um jeito e ficou de outro, ele vai fechar com você, porque ele vai conseguir ver aquilo sendo reproduzido com ele também. Então, você gerar prova do seu trabalho, prova social, pessoas que atingiram os resultados que aquele cliente quer. Não adianta eu falar assim, o cara quer emagrecer, eu botei um cliente meu para correr maratona. Legal, é de sucesso, mas não é dentro daquilo que ele precisa. Então, tenha diferentes testemunhos daqueles seus clientes, né? Tenha diferentes, vamos dizer assim, tá me faltando a palavra, mas assim, façam com que aqueles seus clientes digam de que maneira o seu trabalho foi proveitoso e foi eficiente na vida deles, né? Depoimentos, a palavra certa era depoimentos. Colha depoimentos daqueles clientes para que você mostre, olha, meu cliente era assim, ele ficou assim, está aqui o que ele escreveu sobre o meu trabalho, sobre mim. E isso vai fazer com que você gere muito mais autoridade naquele momento de fechamento, né? E dentro do processo de fechamento é interessante que você, dentro do plano de prestação de serviço, você diga os pequenos detalhes, os pormenores da aula, seja, por exemplo, a quantidade de aulas daquele pacote que ele está fechando, a duração de cada aula. É interessante que você fale, olha, dura 1 hora, dura meia hora, dura 45 minutos, 1h15, enfim. Interessante que o cliente saia da reunião de fechamento com a noção correta de como o seu serviço vai ocorrer. Não só a duração, como, por exemplo, os dias, o horário, o local correto. Parece simples, né? Parece uma coisa boba, mas é importante que você reitere isso com aquele cliente, especialmente no quesito de atrasos e faltas. Por exemplo, olha, se você se atrasar, não tem problema nenhum, a gente vai partir do momento onde você começou. Porém, faltas, se você faltar eventualmente, eu só consigo repor 2 aulas suas, senão aquele cliente ele vai faltar 5, 6 vezes e vai querer que você reponha aquelas 5, 6 aulas, sendo que se você tem uma agenda tranquila e é compatível para você fazer isso, legal, que você faça. Agora, se você tem uma agenda cheia igual a minha, é meio inviável repor 5, 6 aulas de um cliente só. Então, no plano de prestação de serviço, na reunião de fechamento, eu deixo claro, olha, eu reponho até X aulas por mês e dentro daquele mês, né? E a duração daquele pacote também dura 30 dias, porque vai ter cliente que vai te pagar um mês, né? Referente lá a 8, 10, 12 aulas, 15 aulas, ele vai faltar metade e ele vai querer que no mês seguinte você reponha aquela aula para ele. Então, se você não deixar isso tudo amarradinho antes,
você vai ter problemas na frente, né? E a pior coisa que a gente quer é um cliente falando mal da gente, mesmo que a gente tenha razão. Porque quando vem um comentário de uma pessoa para alguém conhecido, esse comentário pesa muito mais do que de alguém que ele não conheça. Então, deixar isso tudo amarradinho para aquele cliente, seja também a questão de viagens, de férias, ou então em critérios de interrupção, de que maneira o serviço que vocês têm pode ser interrompido, né? Seja por comportamento inadequado do profissional ou do cliente, né? Falta excessiva, atraso no pagamento, isso tudo pode ser critério de interrupção. Então você tem que deixar bem claro de que maneira que você vai interromper o serviço com aquele cliente. É interessante que ele saiba e é interessante que ele receba uma cópia ou impressa, né? Eu acho bacana a gente imprimir o plano de prestação e na hora do fechamento passar com ele ponto por ponto e entregar para ele, ó, tá aqui. Inclusive eu já mandei também para o seu e-mail. A gente sabe que hoje em dia as pessoas costumam perder papel mesmo. Se tiver um papel, se eu tiver no meu bolso eu vou perder. Então eu deixo tudo armazenado lá no meu e-mail, lá no meu pendrive, enfim. É interessante que aquele cliente também tenha acesso àquele material de maneira virtual, para que ele também não diga, ah, mas eu não li, onde é que estava escrito aquilo? Olha, eu te passei, né, ponto por ponto, então se eu não tive tempo de passar ponto por ponto com você, se você é aquele cara que não gosta muito de fazer reunião de fechamento também, é uma outra possibilidade, que você fale, olha, te enviei o plano de prestação de serviço, onde eu explico exatamente a maneira como eu trabalho e gostaria que você lesse, e se você tem alguma dúvida, você fala comigo. Tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida antes de a gente começar? Ah, não li. Olha, cara, então eu prefiro que você leia antes de a gente começar o nosso trabalho, porque a gente pode ter alguma questãozinha mais à frente que possa ser um pouco mais delicada. Ah, não li? Então você leu, tem alguma dúvida? Não, então vamos embora. Se lá pra frente ele falar, ah, mas você falou que eu poderia faltar 2 vezes, eu faltei mais uma e você não quer repor essa aula. Mas lá eu pedi para você ler, você não leu? Você falou que leu, então estava lá tudo explicadinho. Se você é um cara que tem um coração enorme, como o meu, como o do Gerson, aí, que está online também, né, da Jussara provavelmente, você vai repor aquela aula, não vai ser problema nenhum você repor aquela aula para aquele cliente. Porém, como eu falei, dependendo da sua agenda, você não vai ter como. E se você deixar aquilo claro no início, é muito mais fácil, né? E quando a gente fala também, um ponto importantíssimo que pouquíssimos personagens falam, que é garantia condicional. Jorge, como assim garantia? É isso mesmo. Se você me contratar e se você não ver evolução, né, não vir evolução no seu resultado, seja físico, seja de valência física também, ou seja de composição corporal, eu devolvo o seu dinheiro de volta. Pô, não, mas isso é loucura. Muitos clientes meus treinam já há 1 ano e não mudaram nada, mas estão comigo porque gostam de mim, mas não mudaram nada. Imagina se eles querem o dinheiro de volta. Tá, mas a garantia, como eu faria, ela é condicional, ela não é incondicional. E de que maneira essa garantia condicional ela pode ser exposta? Você pode falar assim, olha, você tem que ter uma frequência semanal mínima, para que você possa exigir essa sua garantia e seu dinheiro de volta. Você tem que ter, dentro dos quesitos que eu avalio, aumento de força, aumento de capacidade cardiorrespiratória, redução de gordura, melhoras da circunferência, redução do IMC, por exemplo. Se você não tiver melhora em minimamente em 2 desses parâmetros, eu vou te devolver o seu dinheiro. Por quê? Porque você veio os dias que você se comprometeu a vir, você treinou, né? E se você não teve melhora, eu tenho que te devolver o dinheiro, porque eu estou incapacitado de te atender. Mas a gente sabe que até se o cara fizer um plano alimentar totalmente maluco, aleatório, ou que ele não tem nenhum plano alimentar, se ele treina com você com regularidade, ele vai ter melhoria, seja em aumento de carga na musculação, seja em ganho de condicionamento no aeróbico, seja em melhora de condicionamento de flexibilidade, seja em redução de dor. Ah, eu senti a dor na lombar, agora eu não sinto mais. Uma cliente minha, com 1 semana de treino, a gente fazendo um bom trabalho de mobilidade, de estabilidade, um treino de força eficiente, ela já não sentia mais dor no quadril, ela já não sentia mais dor na lombar. Com 1 semana. Por quê? Porque praticamente eu peguei aquela cliente e realinhei, né? E eu coloquei ela para se exercitar novamente, que ela vinha de um sedentarismo. Então, isso pode ser um parâmetro de garantia condicional. Então, você tem o seu dia de volta com a condição de ser ativa, né, cumprir minimamente com X treinos. A gente sabe que se o cara está cumprindo aquele compromisso com você de frequência semanal, ele vai ter resultado. Então, sabe quando você vai receber, sabe quando aquele cliente vai receber aquele dia de volta? Nunca, porque minimamente você vai dar resultados para ele e você explicou na anamnese, né? Desculpa, na anamnese não, no plano de prestação de serviço, no fechamento. E aquilo está explicado e você fala. É por isso que durante o treino, quando a gente vai fazer, né, a questão da base, o controle e a progressão, a gente envia um relatório
de melhora, né, de evolução. Olha, esse aqui era o peso que você começou no leg press e agora você já aumentou 20%, né, aquele peso inicial, ou seja, você ganhou força. Esse daqui era a sua massa muscular em janeiro de 2023, agora em junho já está assim, olha, você melhorou consideravelmente. Então, cada um desses pontos da garantia condicional deve ser evidenciado de maneira clara para que aquele cliente veja que se ele não está tendo resultado, é um problema dele. E a gente sabe que no mundo, apesar da gente ter muita gente desonesta, pessoas aí mau caráter, tem muito mais gente honesta do que desonesta. Então, se aquele cliente perceber que ele não está tendo o resultado que ele gostaria por conta dele, ele jamais vai pedir o seu dinheiro de volta. Não é à toa que, como eu falei, mais uma vez, a gente tem bastante cliente que está com a gente há muitos anos e não teve aquele resultado que a gente esperava. Por quê? Porque o cara fala, Jorge, não tem como, eu saio, vivo, eu tenho vida social muito ativa, minha família é muito festeira, ou então eu gosto de comer meu docinho, mas cara, eu estou feliz porque eu estou treinando. Eu estou feliz porque eu estou menos cansado, e isso que importa para ele, né? Então, assim, essa garantia condicional reduz muito o risco. Então, quando você reduz o risco de alguma coisa, né, ele tem uma oportunidade. Qual é a oportunidade? Ele vai tentar alcançar aquele objetivo que ele tanto sonhou, e você é aquele cara que vai fazer com que aquele objetivo seja realizado. E se você reduz o risco dando uma garantia do seu trabalho, ele vai pagar o preço que você quer. Por quê? Porque ele tem uma oportunidade alta, porque ele te contratou para entregar alguma coisa para ele, seja um caráter de saúde, estético, esportivo, enfim. E você reduziu muito o risco do seu serviço, porque você está dando garantia para ele. Olha, se você não tiver melhorias nesses pontos aqui, eu devolvo o seu dinheiro. E com toda a felicidade. Por quê? Porque eu não estou apto para te treinar. Mas como eu falei, a gente sabe que se você tiver um mínimo de frequência semanal que tem lá na garantia condicional, ele vai ter resultado. Então, se você dá uma garantia, você reduz o risco. E se você reduz o risco, você pode cobrar mais caro, né? Então, quando a gente falar no preço, no final do plano de prestação de serviço, a gente mostra. Então, de acordo com o pacote que você quer aqui, que eu estou vendo que são 2 vezes na semana, eu tenho esse pacotinho aqui de 8 aulas por mês, o valor é R$ 1.300, por exemplo. E o cara vai falar, pô, o cara me explicou o trabalho dele, né, no plano de fechamento. Ele falou, eu entendi que ele é um cara já experiente no mercado, eu entendi que ele fisicamente aparenta realmente entender o que ele está dizendo. Ele tem uma metodologia de trabalho que é interessante, isso é do que eu preciso, né? Ele me contou ponto por ponto do treino, né, de que maneira a gente conduz reposição de aula, atraso, viagem, enfim, que horas a aula vai começar, que horas a aula vai acabar. Ele é extremamente profissional, ele é extremamente preocupado com os pormenores, né, com esses detalhezinhos, né? E além disso, ele me deu uma garantia de que se eu não tiver resultados, ele vai devolver meu dinheiro. Então, cara, esse é o profissional que eu quero contratar para trabalhar comigo. Por quê? Porque muitas vezes ele pode até pensar, cara, mediante isso tudo que ele falou, o valor que ele cobrou está até barato. Por quê? Porque um amigo meu fechou um personal com outro cara lá que não ofereceu metade. Quando eu conversei com o meu amigo, pô, ele falou isso, pô, meu não falou nada disso. E as pessoas costumam comparar. Isso é absolutamente normal, né? Então, assim, é importantíssimo você trabalhar a base com a anamnese, os pilares de sustentação, com um questionário raio-x voltado para o interesse daquele seu cliente, e o fechamento, né, que é o telhado, com um plano de prestação de serviço eficiente. Isso faz com que você chegue cada vez mais perto do faturamento de R$10 mil por mês. Não esqueça, conhecimento, atendimento e estratégias de fechamento, tá? Não é venda, porque você pode vender de qualquer jeito, né? Eu falo de fechamento, aquele cara que depois de ouvir tudo que você tem a dizer, ele vai falar, cara, e aí, a gente começa quando? Vamos começar amanhã? Quer começar amanhã? O cara fala, quero. Então isso aí é fundamental. E esse cara vai pagar o valor que você quer receber. Então, pensa mais uma vez, personal, não é agenda cheia, mas é você receber o valor da hora aula que mais te agrada, né? Você chegar aos R$10 mil não quer dizer que você vai ter 20 alunos por dia, 15 alunos por dia. Se te pagar mal, você vai trabalhar igual um condenado e você não vai ganhar os R$10 mil por mês, mas sim você ganhar o que você quiser, com a carga horária que ficar compatível com a sua realidade. Ah, Jorge, quero ganhar 20 mil, vou ter que trabalhar um pouco mais, vai ter que trabalhar um pouco mais. Legal, é ruim para você? Não. Então vai lá, trabalha. Mas minimamente, com esse número X de clientes, você vai ter um faturamento de R$10 mil ou mais por mês. Então é importantíssimo que você siga essa estrutura, né? Esses 3 pontos, a base, os pilares de sustentação e o telhado, que são conhecimento,